Salve, salve pessoal! Hoje mais um vídeo. Vamos falar sobre renda fixa, que tem aqueles produtos que é a sopinha de letras, ninguém sabe o que é um LCA, CDB. Então eu vou esclarecer bem direitinho para vocês o significado de cada um e umas dicas para que você consiga identificar qual é aquele produto de renda fixa que mais se adequa à sua realidade, beleza? Fica aí que eu volto já. Então vamos lá, falar sobre renda fixa. Renda fixa, existem 3 itens que você tem que prestar atenção. Então quando um gerente de banco ou um assessor de investimento ele te procurar para investir em renda fixa, você precisa saber valor, prazo e taxa. O valor e o prazo, eles são essenciais para que você tenha uma taxa boa. Quanto maior o valor, melhor. Quanto maior o prazo, melhor. Se você tiver um valor alto e um prazo alto de aplicação, você vai ter uma taxa melhor. Enquanto que se você tiver um prazo pequeno, um prazo curto e um valor para a aplicação baixo, essa taxa, teoricamente, vai ser baixa também. Geralmente, os produtos de renda fixa, eles são atrelados ao CDI. Então, quando você vai fazer uma aplicação no produto de renda fixa, geralmente é assim, 100% do CDI, 110% do CDI, 90% do CDI. E aí, existem outros pré-fixados que já é uma taxa percentual. Por exemplo, 2% ao ano, 1,9% ao ano. Por quê? Porque essa taxa ela é baseada no CDI. Então, um produto que equivale a 100% do DI, hoje seria 1,9%. É a mesma coisa, os bancos e as corretoras fazem isso. O pré-fixado, ele é baseado na taxa do DI. Se ele quer botar 110%, ele calcula quanto é 110% do DI e oferece para você essa taxa. Beleza? Se algum gerente chegar para você e você quiser investir e ele dizer assim, bora investir aqui nesse produto, sem nem saber valor, sem nem saber seu prazo, não é coisa boa. Ele tem que saber primeiro o prazo e o valor para te oferecer uma taxa boa. Beleza? Então vamos em frente. Existem produtos de renda fixa que eles são emitidos pelos bancos. Então nós temos o mais famoso deles que é o CDB, o famoso CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E para que os bancos captam CDB? Para que eles possam fazer empréstimos, para que eles possam financiar veículos, para que eles possam financiar alguns aparelhos que o cliente deseja, ou uma casa. Então, qualquer produto de financiamento pode ter um pouco do que foi captado de CDB, ok? LCA. LCA é Letras de Crédito do Agronegócio. Quando um banco empresta dinheiro a um agricultor, alguém do agronegócio, ele pode captar dinheiro cujo lastro, ou seja, a origem desse dinheiro, ele tem que ter um lastro, né? Tem que estar amarrado, tem que ser de LCA. Então, se o banco ele tem de crédito 1 milhão, ele pode emitir 1 milhão de LCA, no caso de crédito do agronegócio. O LCI é a mesma coisa, o LCI é Letras de Crédito Imobiliário. E essa letra de crédito imobiliário é semelhante do agronegócio, só que aí é voltado para o mercado imobiliário. Então, se o banco financiou créditos para um prédio, construção de um prédio, ele pode emitir letras que estejam lastreadas nesse crédito. Tipo assim, foram 10 milhões, vai ser 10 milhões que ele pode fazer esse lastro de crédito. E existem as letras financeiras. Essas letras financeiras, que são as LFs, elas já têm um prazo maior, é no mínimo de 2 anos. Então, você fica preso por 2 anos, você não pode tirar o dinheiro. Quais são os detalhes em relação a esses 4 produtos? CDB, LCA e LCI têm a garantia do FGC. Eu tenho um vídeo sobre o FGC, vou deixar aqui em cima para que vocês vejam, explicando quais os produtos que são cobertos pelo Fundo Garantidor. A LF não é coberta. O LCA ele é isento de imposto, assim como o LCI também, não tem imposto de renda. E eles têm uma carência de 90 dias, ok? O CDB ele tem imposto de renda, então incide as alíquotas do imposto de renda.
Outros produtos de renda fixa, só que esses são emitidos por empresas não financeiras, são debêntures, CRI, CRA. Esses 3 produtos é o seguinte: uma empresa, por exemplo, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela tem ações lá na Bolsa de Valores, mas ela também tem debêntures, só que debêntures não é na Bolsa de Valores. A emissão de debêntures é feita através de um banco. E é semelhante, por exemplo, ela precisa de levantar capital de giro. Ela pode emitir uma debênture para levantar esse dinheiro. E é a mesma coisa, ela vai te propor pagar uma taxa anual e geralmente debêntures pode variar 3 anos, 4 anos, 5 anos e já tem um risco maior. Tá? Então, debêntures já tem um risco maior porque ele é emitido por empresa privada. Qual é a garantia disso? A garantia é a própria empresa. Então, os ativos da empresa é que garantem a emissão da debênture. O CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários. E o CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Esses certificados, eles são emitidos por uma securitizadora. Eles já têm uma forma diferente. Porque, assim, mais ou menos, por exemplo, imóvel. Quando você compra um imóvel na planta, essa empresa que você preencheu as notas promissórias, ela chega na securitizadora e vende esses papéis, logicamente que a securitizadora vai ter um desconto. E aí ela emite esses certificados e oferece esses certificados para os investidores. Então esses certificados estão lastreados a esse financiamento desse imóvel, no caso o certificado que eu estou falando de recebíveis imobiliários. E aí, quando você está pagando a prestação, essa prestação vai para a securitizadora. E a securitizadora é que vai remunerar, no caso, os investidores. Ok? E, além de bancos e empresas privadas, existem papéis de renda fixa emitidos pelo governo, que é o famoso Tesouro Direto. O Tesouro Direto, que pode ter LFT, LTN ou NTNB, por enquanto, né, que a NTNB ela tem um índice atrelado ao IPCA, a LTN ela é prefixada e a LFT tem o índice atrelado à taxa Selic. Então são esses 3 que estão disponíveis hoje pelo Tesouro Direto. Bom, eu vou mostrar para vocês na tela do notebook como você faz para aplicar nesses produtos. Eu já tinha dado a dica de prazo, valor e a taxa de juros, tem que ter cuidado. Você tem que prestar atenção nos impostos, nas alíquotas. Até 29 dias, se você fizer o resgate de algum produto, incide a alíquota do IOF. Acima de 30 dias é isento, mas tem imposto. Exceto, que eu falei, do LCA e do LCI, que esses aí não têm incidência do imposto de renda. Eles são bons para reserva de emergência, principalmente o Selic, o Tesouro Selic e o CDB. Então, quando você for investir, procure aqueles que te deem um retorno de 100% do DI no mínimo, porque o DI é a sua referência para os títulos de renda fixa. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela como faz para investir nesses produtos. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vou mostrar para vocês como funciona em instituições financeiras as aplicações de renda fixa. Então, por exemplo, eu estou aqui num banco de varejo e tem aqui investimento. Todo banco vai ter um itemzinho, um menu para investimentos. E aí, nesse banco aqui, eu vou até colocar aqui em aplicação, e aí ele vai mostrar quais são os investimentos que podem ser feitas as aplicações. Então, vou começar aqui com o CDB, para vocês terem uma ideia. Ele só está oferecendo 2 CDBs, esse CDB digital especial e esse progressivo. Nesse digital especial, ele diz que a rentabilidade é 99% do CDI, quer dizer, quase 100% do DI. E o DI, só lembrando, está 1,9%. O mínimo para aplicar é R$500 e ele diz que é de baixo risco. E aqui nesse outro progressivo, o mínimo
é de 10 mil para aplicação, só que ele dá uma rentabilidade de até 101% do DI. Por que é até 101% do DI? Porque ele é progressivo, então, dependendo do prazo, ele deve começar, é capaz desse CDB começar com 80%, por aí. E aí, à medida que vão passando os dias, ele vai mudando essa rentabilidade, até que chegue nesse 101%. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse primeiro do CDB digital, como ele apresenta. Nesse CDB digital, ele apresenta assim, ó, o valor que você vai investir, né, que é no mínimo 500, a rentabilidade, aquela que a gente viu antes, e ele informa aqui que o resgate é a qualquer momento, ou seja, ele tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer dia. Lembra que eu falei que você tem prazo, taxa e valor? Aqui é o prazo, ele já dá algumas sugestões, 361 dias, 721, 1440, ou você pode colocar o prazo aqui. Aí só lembrando, esse prazo ele sempre tem que ter um vencimento em um dia útil. Então se você colocar um prazo e ele cair num sábado ou no domingo, ele vai sugerir para que o vencimento seja na segunda-feira, ok? E agora vamos entrar no progressivo, que eu vou explicar para vocês direitinho como funciona. Então, no progressivo, ele coloca aqui aquele valor mínimo de 10 mil e ele bota aqui rentabilidade ver tabela. Aqui também você pode resgatar a qualquer momento. E o vencimento é fixo, 1.440 dias. Agora, você pode resgatar antes, de forma antecipada, não precisa esperar os 1.440 dias. Então, essa tabela aqui da rentabilidade é o que é interessante que vocês vejam. Eu peguei uma imagem aqui só para mostrar. Então, ela mostra que assim, nos 6 primeiros meses, que vai de outubro desse ano até abril do próximo ano, ele vai pagar 80%. Aí, se você continuar, ele de abril até outubro vai pagar 85%. E assim vai. Aí a partir daqui fica anual, né? Vai de outubro de 2021 até outubro de 2022. Aí passa a ser 90%, depois 93%, até atingir 101%, que aí vai de outubro de 2023 a outubro de 2024. Então vocês estão entendendo que no início ele começa pequeno, aí depois ele vai crescendo. É uma forma de amarrar o investidor aí até o final. Mas para vocês terem uma ideia, 80% do DI hoje, considerando que o DI está 1,9%, equivale a 1,5%. Daí você ainda tem que tirar o imposto de renda, né? Que nesse caso aqui, antes de 6 meses, vai incidir 22,5%, quase um quarto. Então, se você for tirar os 22,5 desses 80, né, vai tirar aproximadamente um quarto, deve dar em torno de 0,37 que você vai ainda descontar. E aí o líquido vai ficar em torno de 1,2, 1,3, ou seja, de cada R$100 você vai ganhar R$1,20. E aí, continuando, dentro também de um banco de varejo, você tem o Tesouro Direto. Então, você tem aqui o Tesouro Direto. Lembra que eu falei que tem um que é indexado à inflação, que é o IPCA, e o outro, a Selic, que é esse aqui, que é esse LFT. Então, esse da Selic, ele está pagando Selic mais 0,19% ao ano. E esse do IPCA, ele vai pagar a inflação mais 2,97% ao ano. E quem quiser fazer pré-fixado, ele dá uma rentabilidade de 7,26% ao ano. O detalhe é que assim, o Tesouro Direto, essas taxas, independente do banco, essas taxas serão as mesmas. Elas não mudam, porque quem define essa taxa é o próprio Tesouro Direto. Ok? E o Tesouro Direto você também pode resgatar a qualquer momento, só que o crédito na conta vai ser feito no dia seguinte.
investimentos de risco baixo também, todos. Então, é mais uma opção também de renda fixa. Além disso, existe o LCA e o LCI. Então, por exemplo, esse LCA aqui, de 361 dias, o mínimo é R$1.000. Esse aqui, você já tem que levar até o vencimento. Você não pode resgatar antes. Por quê? Isso aqui já é uma definição do banco. O banco que disse que esse investimento nessa aplicação tem que ir até o final. Tanto esse aqui, quanto esse outro aqui. Todos eles estão pedindo o mínimo de R$1.000 para você investir. É necessário que você só resgate no vencimento? Oficialmente não. Eu vou mostrar para vocês que existem alguns que eles só exigem os 90 dias iniciais, porque o LCA e o LCI a carência é somente nos 90 primeiros dias. Ou seja, nos primeiros 90 dias você não pode resgatar, mas a partir daí é necessário. Mas aqui nesses bancos é necessário que você verifique se o resgate é no vencimento, porque se for no vencimento, você só vai poder resgatar no vencimento. Então esse aqui, no prazo de 361 dias, só vai resgatar 361. Esse de 181 também. Isso aqui você pode verificar quando você acessa aqui, ele mostra para você a liquidez. Então, tá vendo aqui, ó, resgate indisponível até a data do vencimento. Ou seja, você só pode resgatar no vencimento. Antes disso, você não pode resgatar. Aí eu vou mostrar para vocês um outro banco de varejo, só que um outro banco menor, como essas taxas elas são diferentes. Então, neste banco aqui, ele já mostra um percentual do CDB bem acima daquele outro banco que a gente viu anteriormente. Naquele outro banco, variava de 99% a 101%. Esse aqui ele já oferece 110%. Só que esse 110% você tem que levar até o vencimento. Se você quiser ter liquidez diária, semelhante do outro banco, aí ele vai te pagar 106%. Ou seja, ele ainda está pagando o percentual do CDI melhor do que o banco que a gente viu anteriormente. E aqui ele mostra um determinado, você entrar com um valor para fazer algumas simulações. Mas aqui ele já mostra as taxas de rentabilidade. Então, por exemplo, até 180 dias, ele paga 108% e tem 22,5% de imposto de renda. Só que aqui a liquidez é sempre no vencimento, tá vendo? Você tem que deixar até o vencimento. Lembra que eu falei que quanto maior o prazo, melhor a taxa? Então aqui, ó, até 180 dias ele paga 108% do CDI. E até 1.800 dias ele vai pagar 112,5%, ou seja, ele está pagando 4,5% a mais. E quem deixa muito tempo também, a taxa do imposto de renda já baixa para 15%. A partir de 2 anos ela já baixa para 15%. E como funciona o pré-fixado? O pré-fixado ele é semelhante ao pós, só que com um nívelzinho de risco maior, eles dão uma taxa um pouquinho melhor. Essa taxa aqui, de 2,15% ao ano, ela é um pouquinho maior do que 108% do CDI. Porque nesse pré-fixado, faça chuva, faça sol, vai chover canivete, o que for, ele vai te pagar 2,15%. Esse aqui não, se a taxa DI subir, ele vai te pagar mais. Se a taxa do DI cair, ele vai te pagar menos. Ou seja, ele vai acompanhar o DI. Então, como o DI hoje está 1,9, ele vai te pagar 108% de 1,9. Aqui não, aqui ele já está dizendo, eu vou te pagar 2,15. Faça chuva, faça sol. E se você deixar até 1.800 dias, ele já diz que vai te pagar 7,3%. E aqui é a mesma coisa, a liquidez é só no vencimento, o seu dinheiro vai ficar preso. Logicamente, esses produtos aqui, dessas duas tabelas, eles não servem para reserva de emergência, porque seu dinheiro vai ficar preso. O que pode servir para reserva de emergência é esse aqui, ó, pós-fixado com liquidez diária. Quando diz liquidez diária, é porque você pode tirar qualquer dia. Ele está pagando 106% até 2 anos, ó, 721 dias. E esse imposto de renda aqui, se for até 180 dias, vai incidir essa alíquota. Se for depois de 2 anos, vai incidir essa alíquota. Se for
a partir de 720 dias. E tem esse outro aqui, que ele paga IPCA mais alguma coisa. Então, por exemplo, inflação mais 0,1%. Se você deixar 1.096 dias, ele vai te pagar a inflação mais 1,33%. Então, vejam que estes percentuais desse banco já estão melhores do que o outro banco que a gente viu anteriormente. Agora vamos ver os LCIs, que são as letras de crédito imobiliário. Esse você não paga imposto de renda. Em banco nenhum você vai pagar imposto de renda. Nem no LCI, nem no LCA. E aqui ele já mostra que vai te pagar 108% se você deixar até 180 dias. E 112,5% se você deixar até 1.440 dias. Pela lógica, essa aplicação aqui, ela está melhor do que a do CDB, porque a do CDB tem imposto. E aqui não tem imposto. E ele está pagando o mesmo percentual. Significa dizer que o que ele vai te pagar aqui é 108% do DI. Semelhante a esse 2,15%. Lá no CDB, iria incidir o imposto de renda. E aqui não. Aqui você é isento. Então, se você parar para analisar e for levar o seu investimento até o vencimento, no caso desse banco, é melhor você investir num LCI do que no CDB, porque você aqui não vai ter imposto de renda. No LCA, acontece a mesma coisa. O LCI e o LCA, as taxas são praticamente as mesmas, tá? Porque aquilo que eu falei no início do vídeo, eles precisam ter lastros. Então, eles vão ter lastro do crédito agropecuário ou lastro do crédito imobiliário. E aqui você vê que são as mesmas taxas. E, só para finalizar nesse banco, nós temos as letras financeiras. Lembra que as letras financeiras não são protegidas pelo FGC, tá? Aqui é risco mesmo, não tem proteção do FGC. E por isso, como o risco é um pouco maior, eles te dão uma taxa melhor. Então lembra que a taxa lá era 112,5? Aqui, em 2 anos, ela já vai pagar 115, ela já está pagando 2,5, um pouquinho a mais. Lembrando que LF é no mínimo 2 anos de investimento. Então, você não pode contar com esse dinheiro antes de 2 anos. Toda a liquidez é no vencimento. Tem esse último aqui, ó, 1.800 dias, que ele paga 120% do CDI, ou pode pagar aqui uma taxa pré-fixada de 8,40% ao ano. E aqui já incide o imposto de renda. E por que é 15%? Porque depois de 720 dias, a alíquota é de 15%. Eu vou mostrar para vocês como funciona isso numa corretora. Eu estou entrando aqui nessa corretora, e aqui, produtos de renda fixa, aqui ele já separa. Ele mostra o que é de emissão bancária, o que é de crédito privado e tesouro direto. Esse LF aqui é de emissão bancária, não sei por que está no crédito privado. Então, assim, de emissão bancária, quando você vem para seleciona um produto, então CDB, ele já coloca alguns em destaque. E qual é a diferença da corretora para os bancos? É que a corretora vai vender os CDBs dos bancos. E ela pode vender de qualquer banco, de vários bancos. Por exemplo, esse aqui é do banco C6. Olha, ele está pagando uma rentabilidade de 9,65% ao ano. E o vencimento é em 2025. Geralmente, as corretoras, elas não têm liquidez diária nesses investimentos. Elas colocam até o final. Então, você tem que ir até o vencimento, ou seja, seu dinheiro vai ficar preso. Aí tem um outro aqui que a rentabilidade é a inflação mais 4,95% ao ano. Significa que você vai se proteger da inflação. E o vencimento também é daqui a 5 anos. E aqui eles mostram outros CDBs, né, de outros bancos. Aqui, ó, do Banco Pan, tem aqui do BS2. Então você tem vários bancos que as corretoras podem vender. Do Banco Paine, aqui, Banco Fibra, BMG, Agibank. Então são vários bancos que as corretoras podem vender. C6, Caruana, Paraná. Então são vários. Os percentuais aqui, se você perceber, eles são um pouquinho melhores do que dos bancos, quando você coloca lá na rentabilidade pré-fixada. E tem uma outra informação adicional aqui que é interessante, que é o seguinte: nas corretoras eles botam o rating. O rating é o que mede o risco do título que você vai comprar, do papel, no caso aqui do certificado, né, do CDB. Então,
O melhor de todos é o AAA, que são 3 Azinhos. E o pior é se tiver um D. Esse aí é risco absoluto. Então o melhor é o AAA. Então aqui você vê que é só single A, single. Aí tem triple B positivo, triple B negativo. Deixa eu ver se tem algum triple A. Tem double A, aqui um triple A. Significa que o papel que tem menos risco desses que ele está exibindo dessa lista é esse aqui, ó, esse CDB do BV. Esse AAA é o que oferece menos risco. O BBB já tem um risco maior. O BBB menos, que é o triple B, já tem um risco maior do que o triple B. Então também é interessante na hora de você comprar um papel, você verificar esse rating para saber o nível de risco do papel. E aquilo que eu falei anteriormente, né, os juros só são pagos no vencimento. Significa que você vai ficar com o dinheiro preso até o vencimento. Então aqui tem os CDBs, tem LCI, então tem um LCI do Pactual e dessa associação de poupança. O LCI aqui ele está pagando 111% do CDI. Então lembra que o LCI não tem imposto, né? É livre de imposto. E aqui está pagando 89% do CDI. Só que esse vai vencer daqui a 1 ano e 4 meses, 3 meses aproximadamente. Esse aqui vai vencer daqui a 3 anos. E aqui tem letras de câmbio. Letras de câmbio, ela é o CDB das financeiras. Quem emite letras de câmbio são as financeiras. Por exemplo, feita a Fininvest, Crefisa. E algumas corretoras, elas vendem essas letras de câmbio. Então, por exemplo, essa Facta Financeira, Pernambucanas Financeira. Então é uma forma das financeiras captarem dinheiro. Sorocred. Então quando a financeira quer captar dinheiro, ela faz um LC. Quando o banco quer captar dinheiro, pode fazer um CDB, um LCA, um LCI. E agora eu vou mostrar para vocês uma outra corretora. Aí essa outra corretora, eu vou mostrar os produtos, como ela mostra. Veja que eu estou começando pelo CDB e aqui tem letras de câmbio também. Então CDBs de bancos e letras de câmbio de financeiras. Então se você vier aqui, ele tem CDB do Banco Máxima, ele está pagando 12% ao ano, que vence em 2030. Quer dizer, daqui a 20 anos aproximadamente. Por isso que a taxa é alta. Então, quanto maior o prazo, melhor a taxa. Se você pegar um prazo pequeno, deixa eu ver se eu encontro aqui um prazo pequeno. Aqui embaixo, 2021. Vou pegar aqui 2021. Está pagando 144% do DI. Significa que se você considerar que o CDI é 1,9, então se eu arredondar para 2,44% daria 0,88. Então seria aproximadamente 1,78% ao ano. Aí veja a diferença para esse outro aqui que está colocando 12% ao ano. É muita diferença, né? Por que que tem essa diferença quando o prazo é maior e a taxa, quando o prazo é maior, a taxa é melhor do que quando o prazo é menor? Aqui existe um boletim Focus. Eu queria mostrar depois para vocês o boletim Focus. Esse boletim Focus, ele mostra para você qual é a perspectiva da taxa Selic para 2021, 22, 23. A taxa Selic em 2023 ela já estava em 5,5%. Então, se para 2023 estava 5,5%, aqui é uma expectativa de que a média para os próximos 20 anos ficará em torno de 12% ao ano. Não significa dizer que vai ficar. Agora, quem comprar esse CDB aqui vai ficar durante 20 anos, né? Vai resgatar no vencimento e vai receber 12% ao ano, que é uma grande, né? Um grande percentual, uma grande rentabilidade. Está aqui a liquidez no vencimento. E está aqui 3.600 dias. É enorme. Aí nessa corretora, ela também oferece os LCAs dos outros bancos. Só que os LCAs, como são isentos, esse aqui está oferecendo 6,92% ao ano. Esse aqui, 6,21% ao ano. Só que esse aqui vai vencer em 2024, esse vence em 2023. Então, quando você vai diminuindo o prazo, vai diminuindo. Então, aqui você consegue verificar, deixa eu pegar um 2021, ó, aqui 107% do DI em 2021 que vence.
E aqui você tem LCAs de vários bancos. Você tem da Caixa Geral, da Ecoval, você tem Banco Fibra, Original, Paine. Então essa é a diferença das corretoras para os bancos. Os bancos só vendem os CDBs dele, mas as corretoras vendem CDBs, LCAs e LCIs de qualquer banco. O Tesouro Direto é semelhante ao dos bancos, o rendimento é o mesmo, é igual a caderneta de poupança. O rendimento é o mesmo, independente do banco. Então está aqui o Tesouro Direto, que eu já mostrei nos outros. Aqui são as letras financeiras, lembram? As letras financeiras tem que ser no mínimo 2 anos. Então você tem aqui a Caruana, que está oferecendo 9,3% ao ano para uma letra que vence em 2025. E se você for descendo aqui, pegar uma 2021, se tem alguma 2021, tem 2022, aqui no Banco Paraná ele está oferecendo 107,5. Então você pode pesquisar vários bancos, ver o que está pagando melhor para poder investir. E lembrando sempre que esse você só resgata no vencimento. Debêntures. Então debêntures, lembram, debêntures são são os títulos emitidos por companhias não financeiras, né? As companhias financeiras, feito o banco, emite CDB e as empresas emitem debênture. E debênture, ela pode ser emitida até por empresas que estão na bolsa também, não tem problema nenhum. Então aqui, essa corretora, ela está oferecendo debêntures, por exemplo, desse consórcio Rota das Bandeiras. Aqui está o rating e ele já diz quem é a empresa que classifica, que é a Fitch, classificou como AAA, ou seja, é de baixo risco e está pagando IPCA mais 4,3%. Você tem esse outro aqui, Entrevias, que a classificação já é AA menos. Então, essa debênture ela já tem mais risco do que essa, porque essa aqui é AAA e essa aqui é Double. Aí você tem essa aqui que já é B negativo, né? E single. Então essa já tem mais risco do que essa daqui de cima. Então é interessante você verificar as empresas e verificar essa classificação. Então aqui é da Moody's, você tem da S&P. Então basicamente são essas três: Fitch, Moody's e S&P. São as três empresas que classificam. E essa aqui é S&P Brasil. Deu um para Light, deu AA positivo. Então, debêntures, você tem que analisar como é a empresa, se a empresa está bem, se a empresa está mal das pernas. Você tem que analisar direitinho. E uma das fontes de análise é o rating, para você ver o risco. Se tiver C e D, fuja, porque o risco é altíssimo, a não ser que você queira correr risco. Você pode ganhar muito, mas também você pode perder. Se você analisar as empresas AAA, é muito, o percentual que ela dá de rendimento é muito próximo, 0,6, 1,09. E se você for para uma que o risco já é maior, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma que é B. Olha aqui, essa aqui é B. Enquanto as outras estão pagando 0,61, aqui já está pagando 4%, IPCA mais 4%. Por que ele está pagando mais? Por causa do risco, porque o risco é maior. Essa aqui paga 4,3%. E é do melhor risco que pode existir, né? O mais baixo que tem é esse, é o AAA. Então, entre 4,3% de uma AAA e 4% de uma Single B, é melhor o AAA. É o que dá mais garantia, digamos assim, mais segurança entre debêntures. Debêntures, veja sempre o rating. E CRA e CRI, lembram que eu falei? CRA e CRI sempre são emitidos por uma securitizadora. Então a empresa vai numa securitizadora e essa securitizadora transforma em certificados, que são os recebíveis. Então aqui CRI é o certificado recebível imobiliário. Aqui também tem a classificação de risco e é importantíssimo você analisar essa classificação de risco. Então aqui nós temos do Pão de Açúcar, está pagando IPCA mais 4,9%, para esse certificado que vai vencer em 2035, daqui a aproximadamente 20 anos, 19 anos e meio. Deixa eu ver aqui da Vicunha, que aqui já é do agronegócio, que está pagando 125% do DI. Aí lembrando que o CRI e o CRA é semelhante ao LCI e o LCA, não tem imposto de renda, né? São isentos. Deixa eu ver se tem a Klabin, tem um recebível do agronegócio,
AAA e paga 120% do DI. Então, a Klabin também está na Bolsa de Valores, mas ela emitiu o certificado. E aí, para que vocês vejam com mais calma quais são as empresas que têm emissão de certificado, de lista de debêntures, olha aqui, no site da Anbima, eu vou deixar depois para vocês o link. Aqui no site da Anbima você tem todas as debêntures, porque elas têm que ser registradas lá na CVM, mas a Anbima, ela deixa a lista. Então eu tenho aqui, ó, Ambev, por exemplo. A Ambev, ela tá pagando até o próximo ano, ó, um ano só, 30 de outubro de 2021, 14,476%. É excelente essa taxa. Você, hoje, com a taxa Selic a 2%, é ótimo essa taxa. Aí, entrando aqui, quando você entra aqui, ó, Ambev, não tem mais nada. Ó, não existe mais. Essa debênture estava excelente, se você considerar essa remuneração de 14,47% ao ano. Ontem eu consegui capturar essa informação. Então olha aqui, como era que ela estava. A remuneração 14,476, vencimento 30 de outubro de 2021. O valor nominal de emissão 1 milhão e a quantidade que emitir seria 1.000. Então, qual é o volume total? 1 bilhão. Significa que a Ambev queria captar 1 bilhão. E você teria que investir no mínimo 1 milhão, né? Para comprar uma emissão. Só que, vejam agora, ela foi emitida em 2015, tá aqui a data de emissão 30 de outubro de 2015. Iniciou a rentabilidade no mês seguinte já. E o prazo de emissão foi de 6 anos. Aí tá aqui a quantidade, 1.000. E o prazo, 604 dias corridos. Essa informação aqui, que é o WAIZIN, esse é um número único, é um padrão mundial, tá? Ela informa aqui, se você entrar com esse código, você vai obter exatamente essa debênture em qualquer lugar. E aqui, só para mostrar para vocês também, você pode fazer uma pesquisa. Por exemplo, se eu fizer uma pesquisa aqui pelo Magazine, aí ele mostra que a Magazine Luiza, ela fez uma emissão de debênture e ela vai pagar DI mais 1,5%. E o vencimento é em 2021. Então está aqui também que além, a empresa ela pode ter ações na bolsa, isso não impede dela emitir debêntures. E aqui na Anbima também você tem as taxas de CRI e CRA. Então você tem aqui a lista de quem fez a emissão. Então tá aqui, lembra, CRI e CRA precisa de uma securitizadora. Então o emissor foi aqui o RB Capital, aqui a Cibrasec, APSE, tudo securitizadora que emitiu. Mas emitiu para quem? Emitiu para Cirela, que é uma empresa da construção civil, Petrobras, que todo mundo conhece, que é uma distribuidora. Aqui foi um CRA. Para empresas de energia, a Raizen, CRA também. MRV, que é de construção, então é um CRI. Alliance Shopping Center também é um CRI. E aqui eles mostram qual o índice de correção. Então aqui ele está pagando 100% do DI, 100% do DI, 100% do DI, aqui 100,4% do DI. E lembrando que CRI e CRA, eles não têm imposto de renda. Então é um valor livre. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. E aí, todo mundo entendeu direitinho? Já sabe como é que faz uma aplicação em algum produto de renda fixa? Pegaram as dicas direitinho? Isso aí. A renda fixa, ela vai continuar existindo, independente da sua taxa de juros. Ok? Um abraço a todos.